Boa tarde, amigos. Nós somos o Observatório de Liberdade de Expressão. Meu nome é Matheus, eu estou presidindo o tema de hoje. À minha esquerda, Murilo. À minha direita, Fabiano Oliver. O grupo é presidido também pelo doutor professor Cláudio Ribeiro. E o tema de hoje é liberdade de expressão no rap, a censura e o banimento de Tyler, The Creator, no Reino Unido. Este é o Observatório da Liberdade de Expressão. Não é difícil perceber que esse tema é muito forte nas redes sociais. Qual é a opinião de vocês? Dê sua opinião e comente. Bom, primeiramente, antes da gente destacar a censura no rap, que já é uma coisa recorrente e já tem um passado muito diverso, eu acho que é bom a gente destacar o caso concreto e quem é a personalidade do Tyler, The Creator. Bom, em 2015, o rapper estadunidense Tyler, The Creator foi banido de entrar no Reino Unido por causa de algumas letras que ele escreveu. Ele foi banido em 2015. As letras que ele escreveu são de 2009. É bom ressaltar isso. Mas assim, ele já tem um passado tenebroso com as suas letras. As suas letras são de fato violentas. Elas abarcam violência, elas trazem temas que não são muito simples para a sociedade, são temas que divergem mesmo do pensamento corrente. Mas será que simplesmente por esse fato dele falar alguma coisa que as pessoas não querem ouvir, dá o direito do Reino Unido de barrar a sua entrada no país? Até mesmo porque, segundo o próprio autor, o próprio rapper, um mês antes dele ser banido lá na fronteira, na imigração, ele tinha ido no Reino Unido e não aconteceu nada com ele. A sua entrada foi totalmente permitida, não houve qualquer problema. Só que aí um mês depois, quando ele ia realizar um show, enquanto ele estava no aeroporto, ele foi chamado pela imigração. A imigração chegou para ele, colocou ele numa sala, alguns oficiais, e falaram: olha, Tyler, a gente recebeu esse comunicado da Theresa May falando que as suas letras são violentas. E aí eles passaram alguns papéis com algumas letras dele, incluindo uma música Tomcat, que é de 2015, uma música chamada Sarah, que é de 2009, entre outras. Na verdade, Tomcat de 2011, Sarah, várias outras músicas de 2009, e perguntaram a ele: essas músicas são realmente suas? Ele sim confirmou: essas músicas são minhas, eu escrevi, eu as canto, etc. E aí falaram com ele: olha, a gente recebeu essa carta aqui, a sua entrada no Reino Unido está barrada, você não pode adentrar na Inglaterra, na Irlanda, por 3 a 5 anos. E entre os argumentos que constavam na carta estavam que as letras dele eram muito violentas, que continham declarações racistas, apesar do rapper ser negro, declarações homofóbicas, apesar dele ser homossexual, e diversas outras. E aí eu queria perguntar aos meus colegas da banca aqui hoje o que eles acham dessa censura, dele não ser permitido no país, até porque na entrevista que ele fala sobre, ele diz que ele foi considerado um terrorista, ele se sentiu como um terrorista que estava causando mal à sociedade. E eu queria perguntar a vocês qual é a opinião de vocês sobre a possibilidade de censurar uma música e esses assuntos. Murilo. Bom, sobre a questão aí de trauma, né, que ele teve no aeroporto, é complicado, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa, né? Barrar a entrada de alguém num país por causa de alguma obra, seja de arte ou musical, que aconteceu. Saindo dessa esfera de soberania do país, né, eu lembrei muito de episódios que aconteceram aqui no Brasil, e aí dou destaque ao movimento tropicalista, que foi essa liberdade de expressão na música sendo restringida, na época, pelo governo militar. E o que aconteceu com esse rapper, eu vi que também que ele foi banido da Austrália, ele também não pode ir na Austrália, por esses mesmos motivos, que as músicas deles incitam esse tipo de violência no texto que foi apresentado para ele, essa carta de motivação da Theresa. Lá está bem explícito que as letras dele poderiam gerar o ódio e a confusão generalizada no Reino Unido. Eu acho
um argumento muito forçoso, muito aberto, falar que uma música vai fazer um caos social no Reino Unido. Mas eu não concordo. Eu acho que se ele estava indo no Reino Unido, ele já estava com shows agendados. Então, se ele está indo lá, tem um público dentro do Reino Unido que gosta das músicas dele. Então, é permitido também você não gostar, você fazer manifestações contrárias, mas chegar ao ponto de barrar a entrada de uma pessoa num país, e ele alega que ele estava lá há pouco tempo atrás e não teve esse tipo de repercussão, você barrar ele agora por causa de letras de música, eu acho absurdo. Eu queria salientar primeiro uma coisa que o Matheus tinha dito. Você não precisa ser... Se você for negro, você pode ser racista. Se você for homossexual, você pode ser homofóbico. Dentro de uma situação, assim, só pra depois não virem haters em cima da gente, né? Só pra deixar isso claro. Mas a minha opinião é que muitas vezes a música dele refletia algo que ele sentia por dentro, uma confusão mental dele em si. Tanto que ele fala muito... Isso, eu estava conversando com os meninos, que reflete muito o alter ego dele. São pensamentos muito internos que ele tenta refletir na música. Mas outro ponto que eu gostaria de levantar é que ele teve uma evolução artística ao longo do tempo. E que se você ouvir o último álbum dele, inclusive foi aclamado por vários órgãos da crítica internacional musical, ele mudou essa chave. Ele realmente assim, deixou esse estilo um pouco para trás. E além disso, você gostaria de viver em um país no qual um artista é barrado? Ele é literalmente barrado? Eu sei que o Reino Unido quis passar uma mensagem, é que nós não aceitamos esse tipo de discurso, mas eu penso que na hora que você proíbe a entrada de uma pessoa no país que não cometeu nenhum crime e que é simplesmente um músico, você está passando uma mensagem de um lado, mas você perde muito por outro. E tem um ponto também que eu queria analisar, Oliver. Na entrevista que ele deu ao The Guardian, ele inclusive ressaltou o fato de que existem pessoas extremamente racistas na Inglaterra, né, no Reino Unido em geral, por exemplo, com movimentos neonazistas, com movimentos de suástica, né, e isso não é levado em conta, isso não tem nenhum impedimento legal lá dentro, né, eles não buscam barrar essas pessoas da mesma forma como ele foi barrado. E aí ele citou justamente isso, né? Será se é bacana você viver num país onde a liberdade musical, nesse caso, é restringida? E aí eu volto de novo ao tropicalismo, que a gente conhece ali, vários artistas da música popular brasileira, né? E que eles eram tirados do palco, né? Além de terem suas canções não publicadas ou vetadas. E hoje, por exemplo, vai ser o tema do Festival de Inverno de Ouro Preto, esse ano, falar sobre o tropicalismo. Outro ponto que eu gostaria de destacar também é o seguinte: ele compõe as músicas dele, pelo menos daquela época, sobre a perspectiva de um alter ego. Ele cita isso, a própria imigração sabe disso, que no documento que passaram para ele falam desse comportamento de alter ego dele. E um dos contra-argumentos dele debatendo a sua retirada do país, a sua não entrada no país, foi que autores de livros ficcionais podem escrever sobre qualquer tipo de violência, às vezes muito piores do que as músicas dele, porque percebem que é uma ficção. A partir do momento que ele faz isso a partir do alter ego dele, será que isso também não seria um tipo de ficção? E assim ele poderia também abarcar qualquer tipo de problema, de violência, etc. Não, só completar o que o Murilo falou. Ele falou que nunca tinha visto isso. Vocês lembram do MC Bin Laden? Ele é que é aquele favorável. Tá tranquilo, mas tá então, favorável. Com esse nome aí, Bin Laden, ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos. O que faz todo sentido. Se você pensar que o Bin Laden matou uns 2.000 lá, não, pensa bem, quantas pessoas não ficariam ofendidas. E eu não estou entrando nem no tema assim, da letra, não. Só por ser ofensivo o nome do cara. Ofensivo é um sentimento nacional, né, digamos assim. E está exercendo a soberania dentro do país. Eu acho legal. Eu acho complicado essa questão de falar de soberania nacional, ainda mais quando você envolve uma liberdade, né? Você envolve, além disso, um arquétipo cultural de toda aquela sociedade.
e de tudo que está envolvido ali dentro. Isso é E real. como ele tinha diversos shows, ele tem um público ali. Então, se ele tem um público específico e um público muito grande que ele fazia diversos shows, não dá pra você falar num sentimento completamente nacional, porque parte do país abarca a opinião dele. Agora eu vou ser um pouco polêmico. Eu acho que grande parte da revolta é porque é rap. Porque se você pegar algumas letras de bandas de rock britânicas, são pesadíssimas as letras. Mas não, como é o rap, é aquele ritmo bem estadunidense, bem da periferia dos Estados Unidos, aí você já tem uma certa resistência, você já tem uma certa separação, você já fala, não, esse cara não vai entrar aqui não. Você citou aí que não concordaria com a questão de soberania nacional, Oliver, mas eu trago a adição do professor sobre esse MC Bin Laden. Seria errado, então, os Estados Unidos bloquearem a entrada dele no país, porque esse nome, assim como ele disse, ele relembra de um fato acontecido em 2001 que é de conhecimento de todo mundo. Será se nesse sentido... Imagina se você tivesse parente morto. Sim. O outro aí sempre. Mas um caso é um caso, outro caso é outro caso. Não, a gente está discutindo de uma forma ampla essa questão de liberdade na expressão. O nome dele faz parte da liberdade de expressão dele dentro da música. Mas isso incita, sim, o ódio nos Estados Unidos. Esse nome especificamente. Acho que é uma questão um pouco diferente, porque não é musical, não tem a ver com a arte do MC Bin Laden. Eu acho que tem muito a ver com o nome. É o um nome. Exato, é por causa é- do nome, exatamente por isso, não é da música. Eu duvido muito que alguém iria restringir ele nos Estados Unidos por causa da música que ele canta, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Eu acho que ninguém barraria por causa disso, mas música de avião, MC Bin Laden realmente, eu acho, é achismo mesmo, nos Estados Unidos, sabendo no nacionalismo que é pregado lá, de jeito Eu nenhum acho ele que seria aceito. o ponto muda de lado a partir do momento que você pega uma coisa assim na palavra mais ficcional e transforma isso em algo real. Eu falo uma coisa que possivelmente possa ofender alguém, mas a partir do momento que o que eu falei atinge diretamente, fisicamente, a pessoa em si, aí eu acho que é algo completamente diferente. E como já teve um passado não a pessoa, ele não tem nada a ver com o que aconteceu em 2001, mas por ele ter um nome, ele carregar aquele passado de gente que foi diretamente atingida por causa daquilo, aí eu acho que já é outra história. Aí eu acho que já é um outro Pela questão problema. do nome, não é pela questão da música. É diferente Todo um o legado, ponto que eu todo um trouxe legado. aqui. Uma questão assim que também me futricou muito foi uma música do começo do ano, que ela teve um estardalhaço aqui, né? Que foi a Surubinha de Leve. Eu ouvi falar dessa música, apesar de não ter ouvido ela, eu só ouvi falar. Assim, e foi uma discussão complicada, porque a música é realmente muito pesada. Ela realmente envolve aquele negócio que todo mundo fala, tipo, envolve uma cultura de estupro. O cara tá narrando um estupro na música, meu Deus. E foi banido do YouTube. Normalizado e tocado no YouTube, tocado nas ruas. E todo mundo cantando na balada, assim, de boa. É que muitas vezes você tá no meio de uma balada, você não percebe que tá tocando, você só tá ali no clima, mas aquela música era pesadíssima, tanto que ela sofreu uma censura no Spotify, no YouTube, e o cara teve que mudar a versão da música dele. Mas, voltando ao Tyler, The Creator, eu acho muito diferente, por exemplo, a música do Tyler pra música Surubinha de Leve. Eu acho que é outro estilo de letra, assim. Por isso eu sou muito contra esse tipo de boicote. Seria a mesma coisa, você pode imaginar assim, de um país extremamente religioso que vai receber às vezes uma banda de rock, de death metal. Se ela barrasse, imagina se um país cristão barra uma banda de death metal, o estardalhaço que ia ser. Agora com o Tyler já foi mais entendido, o povo já muda um pouco a faceta por ser rap. Até mesmo porque o momento que o artista vivia não era muito bom para si mesmo. Ele tinha uma certa influência nos Estados Unidos que no ano em questão ele não jamais tinha. Ele não era tão influente, ele não tinha tanto poder social igual ele costumava ter. Talvez por isso ele foi atacado, entre aspas, no ano em questão, porque ele já não era uma figura tão recorrente da mídia, tão forte na mídia. Talvez se ele tivesse um poder maior do que ele tinha no ano, um poder social, assim, talvez ele tivesse sido permitido a sua entrada. A gente lida muito isso com você debater a opinião corrente, a opinião de quem está pensando, a opinião de quem está no poder, e também de você fazer algo que incomoda.
Porque mesmo ele fazendo aquilo do seu alter ego, inclusive uma música, ele cita que ele escreveu sobre a perspectiva de um serial killer americano, então já dá para perceber que é algo muito pesado, e então é complicado, porque mesmo ele sendo ficcional, mesmo sendo alter ego, vai machucar alguém. Mas será que esse tamanho dessa ferida é capaz de permitir o que o Reino Unido faça o que fez com ele? De permitir que ele não permitir que ele adentre no país e que, consequentemente, tenha que cancelar diversos shows de pessoas que queriam assisti-lo, de pessoas que já haviam pagado ingresso para poder vê-lo? É complicado. Assim, o caso do MC Bin Laden, você vê que fere um conceito de ser estadunidense. Não conheço estadunidense que gosta do Bin Laden. Deve ter, né, mas... É algo mainstream. Gente, bobo carro velho tem a cada esquina, com todo respeito. Mas, assim... Agora, o The Creator, ele fere a soberania nacional do Reino Unido ao adentrar no país? Na minha opinião, não. Não, mas não é essa a justificativa. Ele fere uma coletividade de uma maneira tão forte? Não. Ao ele adentrar no país, ele é algum cara que você sabe que ele vai cometer um crime, ele é um terrorista, ele é um criminoso conhecido? Não. Pra mim, não há motivo. Não há motivo. Pra mim, é simplesmente uma tentativa do governo de ser midiático, de tentar agradar certos blocos da sociedade. Não existe outro motivo. Não tem algo realmente embasado para você barrar a presença de um artista no seu país se ele realmente não infringe a soberania nacional. Se fosse um cara com um discurso anti-britânico, com um discurso que, eu tenho que explodir isso tudo bem. Outros 500. Agora, nesse caso, não vejo motivo. Então, concordamos nesse ponto. Concluímos aqui mais um episódio do Observatório de Liberdade de Expressão. Esperamos vocês no próximo episódio. Deixem sempre seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Obrigado. Tranquilo, tá favorável, né?